A próxima pergunta é como identificar ponto de singularidade no modelo e como resolver. Então, como achar, como identificar pontos de singularidade no modelo e como resolver, né? Então, na análise numérica, ponto de singularidade ele é bem comum, né? E tem N fatores. Pode ser pela geometria, né? Algum problema topológico, pode ser alguma deformação excessiva no seu elemento. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o nosso elemento aqui, né? Aqui eu tenho um elemento tetraédrico, né? Dependendo do tipo de análise que eu vou utilizar aqui, que eu vou utilizar, tipo de malha, se eu tiver grandes deformações nesse elemento, ele pode, né, dar, por exemplo, aqui, vamos supor que é um nó, né? Eu posso ter uma tensão concentrada nessa região aqui, né? Porque ele está tendo grandes deformações, né? O elemento, por exemplo, isso aqui é um elemento linear. Agora, se a gente tem uma geometria complexa, então vamos lá. Geometria linear, a gente utiliza um elemento de primeira ordem, linear, ou seja, eu tenho um nó aqui, tenho um nó aqui e tenho um nó aqui. A partir do momento que você tem um modelo que ele tem grandes curvaturas, que a complexidade topológica dele é maior, né? Você tem que ir aumentando o grau, a liberdade desse elemento para que ele consiga ir se reajustando, se organizando na geometria. Então, por exemplo, eu posso utilizar um elemento quadrático e o elemento quadrático ele vai interpolar esses elementos aqui, criando um elemento no ponto médio aqui. Então, o elemento quadrático nada mais é do que aumentar a ordem do seu elemento para segundo grau, né? Uma vez que eu fiz isso aqui, agora eu consigo aumentar a precisão da minha simulação, da minha análise para aquele problema, certo? E aí eu tenho esses três novos nós aqui no meu elemento, que ele aumenta a flexibilidade no meu elemento, né? Então, ora é assim, eu posso ter, exagerando, ele assim, então ele tem uma certa liberdade, uma certa curvatura aqui. Então, como que a gente faz para identificar o ponto de singularidade? Essa semana eu estava trabalhando com um modelo aqui no meu mestrado e eu me deparei com a seguinte situação, né? Com essa situação aqui. Então aqui está sendo aplicada uma força de 100 newtons, né? Tá engastado aqui está fixo, tá fixo. Isso aqui é uma prótese de joelho, certo? E o que a gente está avaliando é, conforme a solicitação, se essa parte aqui, ó, que é um dos côndilos do fêmur do corpo humano, aonde que está o concentrador de tensão conforme a norma, se faz sentido, né? Então me deparei com o seguinte resultado, né? Então eu estou avaliando aqui uma tensão num ponto localizado em cima da linha e um possível ponto de singularidade, um erro de singularidade, né? Então a primeira coisa eu já sei, a tensão está alta e está muito concentrada, né? Então pode ser singularidade? Talvez. Agora eu tenho que continuar rodando a minha análise para ver se quanto mais eu refinar a malha, se for um possível ponto de singularidade, mais a tensão limite de escoamento, a tensão, desculpa, atuante aqui, ela vai aumentar. Enquanto mais eu refinar, mais eu aumentar, mais refinar, mais eu aumentar, até que você observe e fala, essa tensão não faz sentido. Primeiro que está num ponto localizado, segundo que está muito alta para a força que está sendo aplicada, certo? Então, uma forma rápida de você... Claro, tem toda uma teoria por trás, né? Mas aqui eu estou respondendo de uma forma simples e objetiva para vocês pegarem o conceito, né? Então, se você rodou uma simulação e você vê aquele único ponto que está dando uma tensão alta para a sua análise, que pode ser um possível ponto de singularidade.
observa a geometria, observa o tipo de elemento, as deformações que estão acontecendo ali no seu modelo, e aí sim você consegue ir trabalhando, né? Por exemplo, nesse modelo aqui, eu vou rodar a análise novamente, porém eu vou fazer um raio aqui, ó, um fillet, né? E aí, teoricamente, essa tensão ela tem que ser distribuída, tem que ter um campo de tensão aqui, né? Na margem aqui dessa linha tem que ter um campo de tensão. Não faz sentido para essa análise eu ter um ponto concentrado de tensão aqui, né? Então tem que ter um gradiente aqui de tensão, né? A derivada todinha aqui para descartar essa possibilidade de ser um ponto de singularidade.